Olá! Como é bom encontrar você mais uma vez nesse canal para a audição do 8º episódio do audiolivro Primícias do Reino. Esse áudio faz parte de uma série na qual a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida traz até você essa obra do Espírito Amélia Rodrigues, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco. Lembramos que se você ainda não ouviu os áudios anteriores, vai lá que a gente te espera por aqui. Agora, se já ouviu, sugerimos que você se recolha naquele cantinho aconchegante, porque neste episódio a mentora Amélia Rodrigues tecerá considerações a respeito do encontro de Jesus com um jovem rico. Em nota, a autora espiritual traz como referência deste capítulo as passagens do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 30, Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31 e Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Convidamos você a permanecer aqui conosco e desejamos uma boa audição. Primícias do Reino, capítulo 5, O Mancebo Rico. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz. Sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio o seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperanças sob guante de inenarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia. Todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: "Irei contigo, Senhor", mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedades. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se, e as pétalas, da cor de sangue, caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como sinais.
donde o conhecia? Indagava, a medo, procurando recordar-se com um indizível esforço mental. Tudo àquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre a sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar. Estava perturbado. Ignorada a sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com os seus lauréis e triunfos. Príncipe, tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava, poder que no momento destituía-se de qualquer valor. Os bens poderia ofertá-los sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi em silêncio aguardava, e ele, em perplexidade, lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente, o príncipe de qualidade, num átimo diminuto,
Lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada: Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu, quase a correr. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulício das estrelas balouçantes. A terra estourava sob a graminha orvalhada. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com um imponente templo, onde se levantava a descomunal estátua do imperador. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima, onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale, o narciso branco ou rosa de Saron misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras, começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam, lustrosos, ajaezados. Ao sinal disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Amigo. Dois braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir.
enfeitei com flores artificiais. Muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial. Que sou o condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto